Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, bibliologia. O que nós faremos hoje? Nós vamos, vou usar um termo assim, que você de repente fala, mas que termo estranho, mas não é. Nós vamos fatiar a Bíblia. Que termo? Nós vamos fatiar o Antigo Testamento e nós vamos fatiar o Novo Testamento depois. Primeiro o Antigo. Mas por que esse termo? Nós vamos dividir em partes, gente. Você sabe por quê? A pedagogia ensina que a gente precisa dividir as coisas para aprender. Por exemplo, você vai tirar carteira de motorista, como diz no Rio, em São Paulo, carta de motorista. A pessoa vai tirar carta de motorista. O que é feito lá? Primeiro a pessoa aprende o quê? Leis. As leis de trânsito. Não é isso? Aprende as leis. Depois aprende as placas, sinalização. Não foi isso? É assim. Depois tem o simulador. Tem um pouquinho de mecânica. Tudo separado. Depois tem aula prática. Depois tem que aprender a estacionar. Depois tem a prova, enfim. Por partes. Aí a pessoa sai dirigindo o carro. Aí junta tudo quando está dirigindo. Não junta tudo? Sabe dirigir, sabe a lei, sabe a placa, sabe tudo. Quando pode entrar à direita, quando não pode, quando o sinal está vermelho, quando pode passar. Se beber, não dirige. É uma lei. É uma lei. Então, legislação. Mas não aprendeu separado? Mesma coisa é a palavra de Deus. Tem gente que quer aprender tudo de uma vez. Pega a Bíblia e pensa que é mágica. Não é assim, irmão. Tem que ir por partes. Ir por partes. É o que nós faremos. Nós vamos pegar o Antigo Testamento e vamos dividir em partes. É isso que o curso faz. Eu vou pedir para o nosso cameraman dar uma filmada aqui. É isso que o curso faz. Ele divide. Olha, aqui tem geografia bíblica, tem história, tem poesia, tem escatologia, que são as profecias. Porque o módulo, olha aí, ó, material para estudar. Material, tudo dividido direitinho. Você vai estudando e vai aprendendo tudo separado. Tudo separado. Aí depois você pega o seu diplominha, pega o seu certificado. Daqui a pouco o pastor chama para você dar uma palavra para a senhora. Chama a senhora para dar uma palavra. Olha, vou chamar a fulana para dar uma palavra. Aí a senhora começa a falar, puxa vida, quanta sabedoria. Na onde que essa irmã aprendeu tudo isso? Onde esse irmão aprendeu? Porque estudou separado. Estudou, aprende mais fácil. Gente, isso aí é a mente, Deus fez assim. É o que nós faremos aqui. Então nós vamos estudar bibliologia agora, os livros da Bíblia separados. E a primeira etapa, a primeira parte nós chamamos de Pentateuco. Escreve aí no seu caderninho. Pentateuco. Penta, 5. Você lembra? O Brasil, por exemplo, o Brasil não é pentacampeão de futebol? Nós éramos tetra. Éramos tetra, fomos fomos bi, tetra. Agora nós somos o quê? Penta. Penta 5. 5 vezes campeão. Tá certo? Então penta no grego quer dizer 5. E teuco é rolo, ou livro. Vamos falar livro para facilitar. Então nós vamos fatiar como? A Bíblia no Antigo Testamento tem 39 livros. Nós vamos trabalhar primeiro com 5. Os 5 tem um nome técnico. O nome técnico, Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então veja lá, nós chamamos de lei também, né? Ou Pentateuco ou lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eu vou dar um dever de casa para você agora. Eu vou dar um dever para a senhora que quer aprender, que quer realmente, está gostando, eu vou dar um dever. Porque tem um exercício, não tem? Para tirar a carta de motorista não tem os exercícios? Não tem fazer aulas dirigindo, a carrinho da autoescola com o instrutor do lado? Exercício, não é? Então eu vou te dar um exercício. Você vai pegar um papelzinho, uma tirinha de papel. Pode ser papel rascunho, papelzinho. Pega um papelzinho na sua casa, pode ser um papel rascunho, não tem problema. Pega um papel e escreva assim, ó, Pentateuco. Aí você escreve 5 livros. Aí você escreve lei, que é chamado de lei também, que no hebraico é Torá. Olha, já aprendeu a palavra hebraica, tá vendo? Tá vendo que gostoso? Falar lei e falar Torá é a mesma coisa. A lei de Moisés, a Torá. Torá é a mesma coisa que lei. Tranquilo? Então escreve aí também no seu caderninho. Torá. É hebraico, tá? Então o primeiro livro da lei, ou do Pentateuco, ou da Torá, tanto faz falar um desses 6 nomes, qual é?
Gênesis. E o que significa a palavra Gênesis? Então escreve num papelzinho o nome dos 5 livros. Vamos lá. A senhora pega um papelzinho e escreve o Senhor com calma, ó. Gênesis, Gênesis, aí coloca igual, sinalzinho de igual, e escreve começo, começo, ou início, como preferir. Se escrever, escreve Gênesis igual, começo ou início. Até porque a primeira palavra, o primeiro versículo de Gênesis, no hebraico, começa assim, no começo, que é Bereshit. No começo, no hebraico, olha o termo que legal, Bereshit. Bereshit significa no começo. Então, primeiro livro, e não é no começo? Você quer saber sobre a criação do mundo, a criação da fauna, da flora, a criação de tudo, da separação da água, da terra, a criação do homem, que é o ápice, a coroa da criação, precisa ler Gênesis. Você quer saber sobre o dilúvio? Precisa ler Gênesis. Os patriarcas, é o começo de tudo. Então precisa ler Gênesis. Olha, no começo, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro já começa a falar, olha, existe um Deus único e tudo foi feito por ele. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro livro. E o segundo livro da Bíblia? Segundo livro. Aí, termina o livro de Gênesis, tem 50 capítulos. Pode ver que tem 50 capítulos. É um livro gostoso de ler. Quando chega no final, vai a família, são 75 pessoas morando no Egito, na terra de Gósen. Depois nós vamos aprender na aula de geografia onde fica a terra de Gósen. Então eles foram para o Egito. Então todo mundo morando. Só que passaram anos. Para você ter uma ideia, quando você sai da última página de Gênesis e vai para a primeira página do Êxodo, temos 300 anos. Olha que distância, 300 anos de distância. Você sabia disso? Olha que coisa interessante. Muito bem. Mas Êxodo, o que significa Êxodo? Olha como as coisas são simples. Você já viu falar de êxodo rural? Você sabe o que é êxodo rural? Você já viu falar na televisão? Tenho certeza. A senhora já viu, não viu? As pessoas saindo do campo e vindo para a cidade. Estão praticando um êxodo. As pessoas saindo da cidade e indo para o campo é um êxodo urbano. Você viu essas pessoas que estão saindo lá da Síria, vindo tudo para a Europa, fugindo? Então eles estão fazendo êxodo, saída. Êxodo significa saída. Escreve aí êxodo igual saída. Olha que facinho que é. Êxodo, saída. Mas por que o livro tem esse nome? Não é estranho, saída? Porque ele vai mostrar a saída do povo do Egito para Canaã. É isso aí. Quem que tira o povo? Quem que conduz o povo? Moisés. Você já viu falar dos 10 mandamentos? Então, o Êxodo, que lá é o Êxodo. Você quer aprender? Leia a Bíblia, você vai ver. Leia o livro de Êxodo. Então, saída. Então, não está certo? O povo começa com Deus criando tudo, aí vem a família patriarcal. Família patriarcal vai morar no Egito. Agora, depois de 300 anos, tem um Êxodo. Eles se tornaram escravos lá, nós vamos aprender por que eles viraram escravos. Êxodo. Muito bem. Agora o povo já saiu do Egito. Eles eram escravos. Estavam como escravos no Egito, saíram. A pessoa, quando o Brasil, você lembra da ditadura militar? Tem gente que não viu, né? Eu lembro. Quando nós saímos do governo militar e nós fomos para o governo democrático, quando nós agora elegemos o nosso presidente, primeira coisa que foi feita, eu me lembro muito bem, uma constituinte. Um grupo de pessoas eleitas para quê? Para discutir uma nova Constituição, porque agora era uma nova forma de governo. E nós fizemos uma nova Constituição. Olha que coisa interessante, uma nova Constituição. Uma Constituição até avançada. Agora veja, o povo era escravo, o povo estava escravo, saíram da escravidão, foram para Canaã. 75 pessoas entraram no Egito. E agora, depois de mais de 300 anos, são o quê? Por volta de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Gente, se na casa da gente precisa de norma, precisa de regra, não tem regra na sua casa? Na minha tem. Não tem regra? Então,
Tem regra. Então, imagina 3 milhões de pessoas, precisa de regra, não precisa? Então é o livro das leis, chamado Levítico. Levítico é a constituição do povo de Deus. O povo saiu da escravidão, não tem norma, não tem... Agora precisa de uma constituição, de uma lei. Então, Levítico é o livro das leis. Olha que gostoso que é. Como é facinho, gente, a Bíblia. E tem gente que não sabe, porque não teve oportunidade. Não é, a senhora não é culpada. O senhor não é culpado, mas agora o senhor está tendo a oportunidade de aprender. Lembra que eu falei que ninguém se arrepende de aprender? E depois ainda tem gente que fala mal da teologia, né? Tem gente que fala mal, porque não sabe, não sabe. Agora veja bem, já tem a lei. Então nós temos o começo, nós temos a saída, agora o povo sai da escravidão, precisa de lei, Levítico. Agora, e para pôr em prática essa lei? Não tem? Aqui, depois que fizeram a Constituição, aí foram para o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, o que é? Ele vai na Constituição e vai interpretar a Constituição e trazer para a gente, porque nós somos consumidores, não somos? Código do Consumidor. Não é? Não tem é pôr em prática aquilo que está na Constituição. Então, veja, o povo já tem a lei, mas agora precisa organizar, pôr em prática aquilo lá. Então, organizar, numerar, separar, olha, você vai ficar desse lado, essa turma vai ficar daquele, os levitas vão cuidar do tabernáculo. Então, essa prática, essa numeração, essa organização tem um nome, números. O livro do censo, né? Tem que contar, tem que separar, tem que organizar. O livro do censo é números. O quarto livro, olha que gostoso, o quarto livro, censo. Então, Gênesis, começo, Êxodo, saída, Levítico, livro das leis, e números, que é o livro do censo, o número da organização, da contagem, tá certo? Pôr em prática a lei. Muito bem. Aprendeu tudo? Aprendeu, só que existe uma coisa que na escola ela é muito usada na pedagogia, na didática. Se chama recapitulação. Você sabia que a gente precisa estar sempre recapitulando as coisas? Sempre recapitulando? Então aí vem o quinto livro da Bíblia, que é o livro da recapitulação, ou seja, repetição da lei. Porque todos que tinham mais de 20 anos pereceram no deserto. É uma nova nação agora, é um novo povo. De 20 anos para cima, todos 40 anos no deserto, morreu tudo. Agora é um novo, exceto Caleb e Josué. Os demais morreram. Então agora Moisés precisa recapitular tudo com o povo. Recapitular. Não é isso que a gente faz na igreja? Não é? Quantas vezes eu já não vi o sermão, por exemplo, o bom samaritano? Sempre vai. Faz 2000 anos que está sendo contada essa história que foi dita por Jesus, né? Essa parábola do bom samaritano. Cada geração que vem está repetindo, recapitulando. Então, Deuteronômio, recapitulação, repetição da lei. Agora, para fechar esse bloco, esses 5 livros, alguém foi usado por Deus. Tem um escritor. Quem foi que escreveu esses 5 primeiros livros? Gente, eu vou falar tanto isso aqui que vai chegar no fim do ano, você decorou todos. Decorou, não só decorou, né? Porque não adianta só repetir, tem que entender o que está falando. O papagaio fala, mas não sabe o que está falando, tá certo? O papagaio fala, mas ele não sabe. Até tem uma historinha que eu vou contar para vocês aqui de uma pessoa que malandra, né? Uma pessoa malandra pegou uma coruja, pintou a coruja de verde e foi na feira vender a coruja como papagaio. Olha só que situação. Ele pintou a coruja de verde e levou na feira para vender como papagaio. Aí foi uma pessoa lá, gostou, né? Olhou e falou, olha, eu sempre quis ter um papagaio. Quanto é o papagaio? Pagou o papagaio, pagou o preço e levou o papagaio. Quer dizer, coruja pintada de papagaio para casa. Ficou lá. Passou um ano, nada do papagaio falar. Né? Coruja não fala, né? Não adianta, não fala de jeito nenhum. Aí ele ficou triste, ficou irado. Falou, eu vou achar esse cara que me vendeu esse papagaio que não fala e eu vou ver só o que ele vai me explicar. Aí ele foi lá com o papagaio dele, que era uma coruja pintada de verde, de papagaio. Chegou lá na feira, encontrou o cara que vendeu, o senhor que vendeu, falou, escuta, meu amigo, eu comprei esse papagaio faz 1 ano e até agora ele não falou nada. Aí o que vendeu falou, olha assim, ele realmente pode até não ter falado,
Mas o senhor pode observar que ele fica prestando atenção. Entendeu? Ainda conseguiu ainda, então, prestar atenção. É importante prestar atenção e aprender, não é verdade? Senão fica igual coruja, só fica com aquele olho prestando atenção, mas não aprende. E para aprender precisa praticar. E para praticar precisa fazer o exercício que pratica. E eu já dei um exercício. Escrever o nome dos 5 primeiros livros num papelzinho. Escreve Pentateuco, escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se esqueceu, é só pegar a capa da Bíblia, ia virando as primeiras páginas e encontra o nome. E cola na geladeira. Cola lá com imã na geladeira, cola no armário na frente onde está lavando louça. O senhor que está me ouvindo, cola no espelho onde o senhor faz a barba. Onde faz, não está fazendo, cortando a barba, quem está, mesmo que tenha a barba que está dando aquela ajeitada, né? Então fica olhando ali no espelho lá, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo dia vai olhando, igual a coruja, prestando atenção. Um dia vai estar falando de cor, né? Porque nós somos muito mais do que uma coruja ou do que um papagaio, né? Nós somos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Deus deu essa capacidade para a gente de aprender as coisas, tá bom? E ensinar outras também. Aí o senhor ensina para o seu filho, ensina para o seu vizinho, ensina para o seu amigo no trabalho, porque quem ensina aprende mais. Porque para ensinar tem que saber, tá certo? Muito bem. Estes 5 primeiros livros, quem escreveu esses 5 primeiros livros? Moisés. Moisés. Então, Deus escolheu, Deus usa o homem, o ser humano. Deus escolheu Moisés. Moisés para escrever esses 5 primeiros livros. O autor, no sentido profundo da palavra, quem é o autor dos 5 primeiros livros? O autor, Deus, o Espírito Santo. Agora, quem foi o escritor? Quem escreveu? Moisés, tá bom? Moisés, o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés é o homem mais usado na Bíblia, sem sombra de dúvida. Ele escreveu os 5 primeiros livros e foi treinado 40 anos no Egito para ser faraó. Sabia disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, fala que Moisés conhecia toda a ciência do Egito. Olha que profundidade. Toda a ciência do Egito. Então ele era um cientista praticamente. Esse foi o homem que Deus escolheu para fazer essa grande obra. Então o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, tá? Quando mais ou menos ele escreveu? Quando? Quando? Que data? Anota aí no seu caderno. Mais ou menos 1440 a.C. Então é uma data aproximada, tá? 1400 é a destruição de Jericó. Então Moisés é um pouquinho antes, está mais distante um pouquinho, tá bom? Então vamos trabalhar com data em cronologia bíblica. Muito bem. Agora, eu já aprendi os 5 primeiros livros. A primeira fatia, eu falei que são 4 partes. Vamos para a segunda parte? Pega um papelzinho aí, pega o seu bloquinho de rascunho. A segunda parte nós chamamos de livros históricos. É um nome técnico, realmente trata de história. Livros históricos, tá bom? Então, anota aí no teu caderninho. Livros históricos. Anota aí, são 12 livros. São 12, ó. A primeira parte, 5. A lei, 5. Agora são 12. Pegou o caderninho? Livros históricos. Então, o primeiro livro histórico dessa segunda fatia, dessa segunda caixinha, é o livro do sucessor de Moisés. Você sabe quem foi o sucessor de Moisés? Anota aí no seu caderno, Josué. Josué, sucessor de Moisés. Então, é o próximo livro. Então, você tem os 5 primeiros, depois o 6º, Josué. Tá bom? Muito bem. E depois de Josué, qual o próximo livro? Juízes. Escreve aí, Juízes. Depois nós vamos estudar livro por livro. Por enquanto nós vamos aprender as partes. Juízes. Depois de Juízes, aí vem uma mulher. Nome de o livro leva o nome de uma mulher. Não foi ela que escreveu, mas leva o nome dela. Ruth. Tem 2 livros com nomes de mulheres na Bíblia. 2. O primeiro é Ruth e o outro depois eu falo. Mas você já sabe, foi uma rainha. Depois eu falo. Então, vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, ok? E depois de Ruth, aí tem o livro de Samuel.
só que ele é dividido em duas partes. Então tem 1 Samuel e 2 Samuel. Olha que facinho que ficou. Se aprender no nome de um livro, você já sabe que são dois, 1 e 2 Samuel. Tá? Então, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, aí vem o reinado de Israel. Só que o livro de Reis também é dividido, tem uma mosca aqui, mas ela, olha, sem problema, vamos trabalhar assim mesmo, deixa ela aí. O primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, é dividido em duas partes também, tá bom? Aí vem o quê? Crônicas. O que é crônicas? É como se fosse o jornal da época. O jornal é tudo o que acontecia na época. Então tem o primeiro livro de crônicas e o segundo livro de crônicas. Depois nós vamos estudar um por um, tá? Agora só tem mais 3. Eu falei que são 12. Só mais 3. Esdras, Neemias e agora a rainha. Lembrou o nome da rainha? Rainha Esther. Esdras, Neemias e Esther. 12 livros. Então você vai escrever num papelzinho livros históricos, o nome dos 12 e vai colar lá no seu, no seu armário, na sua geladeira, né? O homem coloca lá onde faz a barba, e coloca lá para ficar olhando no espelho direitinho, para ir decorando. Até o final do curso decorou tudo, tá bom? Então, se eu já sei 5 e já sei mais 12, eu já sei 17. Nós precisamos aprender 39 livros, tá bom? Então nós já temos a fatia da lei, que é o Pentateuco, os históricos, e agora nós temos os poéticos, os livros poéticos, que tratam o quê? De poesia. O livro trata de poesia. São 5 livros poéticos, 5 livros. O mais antigo do livro, o primeiro livro poético, que é o livro mais antigo na Bíblia, depois eu vou explicar por que é o mais antigo, é o livro de Jó. É um livro poético, em forma de poesia. Depois vem Salmos. Salmos também são hinos, são poesias. Olha que coisa maravilhosa. Depois vem Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Anotou? Muito bem. Eu queria convidá-lo agora, a senhora que está nos assistindo, o senhor que gosta do programa, venha estudar com a gente. Vale a pena. Vale a pena. Eu já disse aqui, eu nunca vi uma pessoa reclamar porque aprendeu a ler e escrever. Olha, eu não sabia ler e escrever, eu estou arrependido. Estou arrependido. Eu nunca vi uma mulher falar disso aí. Uma pessoa está, estou arrependida de aprender a ler e escrever. A pessoa fala, nunca vi. Olha, eu não tinha o primeiro grau, concluí o primeiro grau, estou arrependido. Se eu soubesse, eu não tinha feito nada. Eu nunca vi. Eu já vi, não uma pessoa, milhares. Já vi na minha vida, olha, milhares, já vi, de reclamar porque não sabiam ler e escrever. Já vi muitos casos, o analfabetismo. A pessoa que não sabe ler e escrever tem uma dificuldade muito grande, não tem noção. Eu nem consigo imaginar nem como uma pessoa consegue sobreviver assim. Porque é difícil, não é fácil não. Então, eu quero convidar a senhora, o senhor que me assiste, para estudar profundamente a palavra. Quem sabe Deus tem um plano na sua vida. Estuda um ano. Um ano você vai ver a diferença na sua vida. Ah, mas eu não quero ser pastora. Pastor Antônio, eu não quero ser pastora, eu não quero ser missionária, eu já estou feliz, tudo bem. Mas a senhora vai aprender para ensinar os filhos. Ah, mas meus filhos já se casaram. Os netos. Ah, mas eu não tenho neto. Os vizinhos. Por quê? É o ide de Jesus. É o ide de Jesus. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Jesus pediu, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Agora, como que eu vou fazer discípulos se eu não sei? Como que eu vou ensinar se eu não sei? Ide ensinai. Mas como que eu vou ensinar se eu não sei? Aí é que está a questão. Então, o nosso curso não é só o programa de TV, tem material didático. Olha que beleza. O que é o módulo? São livros. Cada livro desse aqui tem 4 matérias. Neles você vai aprender bibliologia,
teologia sistemática, tudo que eu ensinar aqui, durante o ano eu vou percorrer os 5 módulos, os 5 livros. São 20 matérias. Cada livro desse aqui tem os seus exercícios. Então você faz os exercícios e envia para a gente. Ah, mas eu não tenho computador. Não, pode fazer à mão. Faz à mão, pega um papel, pode ser rascunho. Faz as respostinhas, não precisa copiar a pergunta não, só as respostinhas, envia pelo correio, por e-mail, como você preferir, ou entrega para a gente na sede, como preferir. Depois de um ano, você com as atividades todas em dias, você recebe o seu diploma. Recebe o seu diploma com validade interdenominacional. Olha que bênção, independente da sua igreja. Porque o ICP, ele não é uma igreja, ele é um ministério que ajuda a igreja no combate às seitas heresias.